cara que foi caçado, um deputado famoso, que era do Ministério Público e tal. Demóstenes dois? Não, muito antes. Vamos, então, retomar os trabalhos. Doutor Blackout. É o doutor Osmário, desculpa. Alertado que fui aqui pela eficiente secretaria, mas na hora me lapso. Doutor Osmário, conselheiro doutor Osmário. Senhor presidente, senhores conselheiros, procurador, eu vou iniciar com o processo inclui em pauta, que trata de o processo 4920-2018, que trata de uma representação, representante à empresa Linkcard, administradora de benefícios, procurador constituído nos autos Dr. Epaminondas Alves Ferreira Júnior, OAB São Paulo 387-560, representada aqui a Prefeitura Municipal de Santa Rita, que tem como responsável o senhor Hilton Gonçalo de Souza, exercício financeiro 2018, e trata-se de uma representação com medida cautelar em função da falta de divulgação e do acesso, né? A empresa alega que não teve acesso aí à publicação do aviso de licitação e, mesmo tentando obter via esse instrumento convocatório, em função da sua não disponibilização no sítio eletrônico do município representado, ele fez outras tentativas e nem assim conseguiu. Através de e-mail, da presença local, por fim, buscou o sítio do Tribunal de Contas aqui do Estado, também não estava. Nós enviamos para a unidade técnica constatou isso, tirou os relatórios, até hoje deve estar na mesma situação, no mesmo status quo. Como esta licitação ocorreu no dia 9, aí não tivemos outra alternativa em função disso daí, senão conceder aí a cautelar pleiteada, né? Em função de que presentes, com certeza, a fumaça do bom direito e o perigo da demora. E nós estamos trazendo aqui, em função disso daí, para homologação por esta casa, né? Então, o voto é no sentido de conhecer da presente representação, estarem presentes os requisitos, né, de admissibilidade, conceder a medida cautelar inaudita da paz, por esta restar devidamente demonstrada, ratificar isso daí, né? E determinar a citação do prefeito representado lá. Isso daí também nem passou, porque não deu tempo no Ministério Público de Contas, nem teve a oitiva, né? No caso aqui, a inaudita terá paz. Eu voto nesse sentido, em função exatamente da não disponibilização, e aí fica presente, com certeza, a falta da livre concorrência, né, de um preço menor. Então, voto nesse sentido, senhor presidente. Estou pedindo aqui a homologação de uma medida que já foi tomada dia 4, né? Homologação. Em função dessas condições. Cautelada, homologada, não é isso? Agora, senhor presidente, relato do processo 4059/2013, a prestação de contas da Gerência de Inclusão Socioprodutiva 2012, responsável o senhor Paulo Roberto Moreira Lopes. Aqui o período é de 30 de abril a 31 de dezembro. Após análise da defesa, a unidade técnica considerou sanadas as irregularidades apontadas no relatório inicial. O Ministério Público de Contas, em parecer do Dr. Paulo Henrique Araújo dos Reis, manifestou-se pelo julgamento regular das contas e é, nesse sentido, o voto com quitação ao responsável.
Contas regulares. Regulares. O processo 753/2016 é um recurso de revisão da Câmara Municipal de Arari 2009, período aqui maio e junho. Responsável é o senhor José Francisco Martins Pereira. O recorrido é acordo PLTCE 948/2015. Procuradores constituídos, doutor Gilson Alves Barros e outros. O processo foi analisado pela unidade técnica, o Ministério Público de Contas, em parecer do doutor Jairo Cavalcante Vieira, manifestou-se pelo não conhecimento e, caso conhecido, pelo não provimento. E eu voto é pelo conhecimento e não provimento do recurso de revisão, senhor presidente. Recurso conhecido e não provido. Okay. O processo 12.383/2016 trata-se de uma representação formulada pelo Ministério Público de Contas com pedido de medida cautelar em face de indício de irregularidades em contrato celebrado entre a Prefeitura de Turiaçu e a empresa JJA Melo, responsável aqui, senhor Joaquim Umbelino Ribeiro. O exercício é 2016. O Ministério Público de Contas, na sua peça, sustenta na representação que no exercício 2016, vendas efetuadas pela empresa representada apresentariam irregularidades com possível dano ao erário. Bom, nós enviamos para a unidade técnica, terminamos uma inspeção que foi feita em loco, e após isso daí, e análise dos autos, a unidade técnica concluiu que, diante dos fatos apurados, restou demonstrada a fumaça do bom direito, mas que o perigo da demora teria deixado de existir, vez que as contratações já teriam expirado, e que não consta na prestação de contas de 2016 inscrição em restos a pagar para a referida empresa. Então, o voto acompanha esse entendimento, concorda com ele, senhor presidente. Está negando aí a medida cautelar em função disso daí e está seguindo o rito de uma fiscalização normal e inspeção normal. Nós estamos aqui no voto indeferindo aí a cautelar, determinando aqui a citação do prefeito de Turiaçu e, no caso aqui, a conhecida representação, e deferir o pedido da cautelar e determinar a citação do prefeito. Cautelar Com base nos relatórios e na inspeção. E cautelar deferida. Indeferida. Não deferir? É indeferida em função de que presente apenas a fumaça do bom direito, mas que o perigo da demora já teria deixado de existir. Nós estamos nos referindo aqui a fatos de 2016. O contrato já foi expirado e não figura em restos a pagar nenhum pagamento a esta empresa, ou seja, já teria sido. E aí, portanto, inexistente o perigo da demora. Pronto. Então, Em função disso, nós estamos, com base no relatório que foi feito pela unidade técnica, citando o responsável. A citação já passa a ser em outro rito, Sim, exatamente. Perfeitamente. O processo 3602/2009 é um recurso de reconsideração, é do Fundo Municipal de Saúde de Porto Franco 2009, responsável aqui é o senhor Deoclides Antônio Santos Neto Macedo e outros. Recorridos, acordo PLTCE 473/2017 e parecer prévio PLTCE 184/2017. Procuradores constituídos nos autos, doutora Priscila Arguiar Garcia e outros. Após análise do presente recurso, a unidade técnica considerou sanadas as irregularidades incorridas. O Ministério Público de Contas, em parecer do Dr. Paulo Henrique Araújo dos Reis, manifestou-se pelo julgamento regular, no caso, e a aprovação das contas, já que aqui existe aquele parecer prévio para efeitos eleitorais. E é nesse sentido o voto, já que não restou nenhuma irregularidade. Aprovado. Processo 3611/2009 é um recurso de reconsideração, Fundo Municipal de Saúde de Codó 2008. Responsável aqui é o senhor Benedito Francisco da Silveira Figueiredo, recorrido. Acordo PLTCE 902/2015. Procuradores constituídos nos autos, doutora Elisaura Maria Raiol de Araújo e outros. Após análise do presente recurso, foram mantidas aqui irregularidades, não disponibilização do quadro de servidores na folha de pagamento e a ausência de envio ao TCE dos atos de pessoal. A ausência da folha de pagamento dos contratados,
ausência de licitações, bem como diversas irregularidades em processos licitatórios. O Ministério Público, em parecer do Dr. Paulo Henrique Araújo dos Reis, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, mesmo porque, quando esse parecer foi emitido, foi antes daquelas diretrizes aprovadas por esta Casa. Em função daquelas diretrizes, o voto é no sentido de conhecer, vai contra aí o parecer do Ministério Público, de conhecer do recurso e modificar o mérito para regular com ressalvas, em função de não ter imputação de débito, mas uma aplicação de multa, aqui, mantendo aí a aplicação de multa de R$20 mil. Passou? É isso aí. Multa de 10. A multa de R$20 mil. É o voto nesse sentido. Um recurso conhecido e provido parcialmente. Mantida a multa. E mudando o mérito. Sim, mudando o mérito. Diminuindo a multa, mudando o mérito. Alternando a multa para um valor menor. O processo 2220-2010 é um recurso de reconsideração, Câmara Municipal de São João dos Patos, 2009. Responsável aqui é o senhor Raimundo da Guia Correia Souza. Recorrido é o acordo PLTCE 534-2014. Os procuradores constituídos nos autos, doutor Antino Correia Noleto Júnior e outros. Após análise do presente recurso, foram mantidas seguintes irregularidades. Repasse à Câmara acima do limite constitucional, processo licitatório reservado de vícios, pagamento indevido de verba de representação, envio intempestivo dos relatórios de gestão fiscal. O Ministério Público de Contas, em parecer do Dr. Paulo Henrique Araújo dos Reis, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso. Neste caso, eu até coloco aqui um ponto. Neste caso, não houve um recurso de reconsideração e as contas são de 2009. Mas aqui houve um repasse acima do limite constitucional. Neste caso, eu acho que não é alcançado pela nova instrução e pelas novas diretrizes, apesar de não ter débito, né? Então, eu estou mantendo aqui e acompanhando o parecer do Ministério Público em função da inconstitucionalidade, do repasso acima do limite constitucional. É isso mesmo, doutor Blecado? Imagina. Em função da inconstitucionalidade, né? Então, o voto é nesse sentido. Apesar de pela desaprovação. Ok, senhor. Pelo improvimento do recurso de reconsideração. Sim. Eu acho que é só, senhor presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É só, senhor presidente. Senhor presidente, senhor procurador, é que um conjunto de processos tomada de conta especial. 13.388/2013 é uma tomada de conta especial decorrente de convênio, está na fase de recurso de reconsideração, convênio celebrado entre o Governo do Estado do Maranhão e a Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca, Sagrima. Responsável Cláudio Donizete Azevedo, secretário. Conveniente foi o município de Poção de Pedras. O responsável pelo convênio no município de Presidente Vera é o ex-prefeito Gildásio Ângelo da Silva. A origem é o Ministério Público de Poção de Pedras, a origem dessa irregularidade. O tribunal decidiu, através do acórdão PLTCE 1047/2016, julgar irregular a TCE, responsabilizando o senhor Gildásio Ângelo da Silva e o condenando ao pagamento do débito de R$ 32.036,15 e a multa de R$ 2.000. Houve recurso de reconsideração, objeto dessa deliberação agora. O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e pelo improvimento. Acolho o parecer do Ministério Público, proponho que o tribunal conheça o recurso de reconsideração, negue provimento, mantenha o inteiro teor do acordo PLTCE 1047/2016. As contas tomadas desaprovadas, né? 8839/2016. Com débito e multa, né? Sim, integralmente.
Mantido. Processo 8839/2016. Trata-se de uma TCE, decorrente de convênio, celebrado entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura, SINFRA, Departamento Estadual de Infraestrutura e Transporte, DEINT. Responsável, José do Vale Filho, ex-diretor-geral. Conveniente foi a Prefeitura de Dom Pedro, apresentada pela senhora Maria Arlene Barros Costa, ex-prefeita. A TCE foi devidamente instruída, houve o contraditório e a ampla defesa, instrução técnica, e o Ministério Público concluiu, pelo julgamento irregular da TCE e pela imputação de débito de R$ 1.340.963, ou seja, houve a comprovação de dano ao erário no bojo dessa TCE da ordem de R$ 1.340.963,57 após ampla defesa contraditória. Acolho o parecer do Ministério Público e proponho que o Tribunal julgue irregular a presente TCE, responsabilizando a senhora Maria Arlene Barros Costa, no exercício de 2011, pela irregularidade, pelo dano ao erário, condene a então prefeita ao pagamento do débito de R$ 1.340.963,57, aplique a ela a multa de R$ 268.192,71, correspondente a 20% do que se façam os encaminhamentos de praxe. Decidido, doutor. Processo 8408/2016, TCE, decorrente de convênios, celebrado entre a Secretaria de Estado da Infraestrutura, SINFRA, Departamento Estadual de Infraestrutura e Transporte, DEINT, e José do Vale Filho, ex-diretor-geral, responsável pela concessão do convênio, e também a Prefeitura de Dom Pedro, representada aqui por Maria Arlene Barros Costa, na condição de prefeita. A presente tomada de conta foi devidamente instruída. Houve a faculdade da ampla defesa do contraditório, a parecer do Ministério Público, que concluiu no sentido da irregularidade e pela condenação da ex-prefeita a restituir a horária quantia de R$ 1.045.951,58 e multas. Acolho o parecer do Ministério Público e proponho que o Tribunal julgue irregular essa TCE, responsabilizando a senhora Maria Arlene Barros Costa, relativa ao exercício de 2011, pelo dano ao horário. Condene a ex-prefeita do município ao pagamento do débito de R$ 1.045.951,58, mais multa de R$ 209.190,101 decorrente da imputação do débito, que se faça os demais encaminhamentos de praxe. É a proposta. Relato agora o conjunto da prestação de conta do município de Monção, exercício 2009. Trata-se dos processos 3082/2010, contas anuais do prefeito, responsabilidade Paula Francinete da Silva Nascimento. 3086, administração direta, recorrente, responsável Paula Francinete da Silva Nascimento, prefeita. Processo 3097/2010, Fundo Municipal de Saúde, responsável Maria Francinete da Silva Nascimento. E o 3089/2010, Fundeb, também do exercício de 2009, é responsabilidade de Paula Francinete da Silva Nascimento. Está em fase de recurso de reconsideração, portanto, o tribunal já deliberou a respeito desse processo inicialmente, em sessão de 25 de maio de 2016. Em relação ao processo 3082/2010, parecer prévio pela desaprovação das contas e multa de R$ 1.200, mais R$ 3.600, em decorrência de ausência de encaminhamento de relatório decorrente da Lei de Responsabilidade Fiscal. O recurso de reconsideração, após instrução, foi encaminhado ao Ministério Público, que se manifestou nos seguintes termos. Trata-se de processo que foi enviado ao MP sem análise da unidade técnica, situação em que o órgão ministerial, para evitar prejuízo à instrução processual e ao desfecho da apreciação das contas, se abstém de emitir parecer conclusivo, resguardando para si a possibilidade de adoção da medida prevista no artigo 139, parágrafo 5 da Lei Orgânica. Ressalte-se a necessidade de que o recurso interposto seja apreciado
seja pelo seu provimento ou improvimento, de forma a manter ou não a decisão recorrida. Esse parecer do Ministério Público está em todos os demais processos que já elenquei. Ante o exposto, e considerando os argumentos do parecer do Ministério Público, proponho que o tribunal conheça do recurso de reconsideração, dê provimento ao recurso interposto, emita parecer pela aprovação das contas da prefeita de Monção, de 2009, em razão de o balanço geral representar adequadamente as posições financeiras adequadas. Revogar o parecer anterior e o acordo anterior. É a proposta de decisão. Contas aprovadas. Né? 3086 de 2010, o acórdão recorrido formalizou decisão do tribunal no sentido de julgar irregular a tomada de conta e aplicar à responsável multa de R$18 mil. O parecer do Ministério Público é idêntico ao anterior. Nesse caso, propõe que o tribunal conheça do recurso de reconsideração, dê provimento parcial ao recurso, manter a decisão contida no acordo PCL pelo julgamento irregular das contas da administração direta, alterar parcialmente o acordo no sentido da redução da multa para R$14 mil. É a proposta de decisão. 3097 de 2010, Fundo Municipal de Saúde, a decisão recorrida na sessão de 25 de maio de 2016, através do acórdão PL-TCE 603 de 2016, foi pelo julgamento irregular da tomada de contas e aplicação de multa de R$4 mil. Parecer do Ministério Público no mesmo sentido do processo anterior. Minha proposta de decisão no sentido de conhecer o recurso, dar provimento parcial, alterar a decisão para julgamento regular com ressalva, manter a aplicação de multa de R$4 mil é a proposta. Processo 3089 de 2010, Fundeb. O acordo recorrido formalizou decisão do tribunal na sessão de 25 de maio de 2016 pelo julgamento irregular da tomada de conta e aplicação de multa no valor de R$25 mil. O Ministério Público se manifestou no mesmo sentido do processo anterior. Minha proposta de decisão no sentido do conhecimento do recurso, provimento parcial, manutenção do acórdão pelo julgamento irregular das contas e alterar a multa para R$17 mil. É a proposta de decisão, ou são as propostas de decisão para esses 4 processos dessa prestação de conta. Por último, conjunto da prestação de conta do município de Alto Alegre do Maranhão, exercício 2010. São os processos 4243 de 2011, responsável Liorne Branco de Almeida Júnior, então prefeito. Processo 4244 de 2011, Fundo Municipal de Assistência Social, responsáveis Liorne Branco de Almeida Júnior e Lindalva Marques dos Santos Silva, na condição de secretária municipal de Assistência Social. 4240 de 2011, administração direta, responsáveis Liorne Branco de Almeida Júnior e Manuel da Cruz Ponte, secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão. E os processos 4249 de 2011, Alto Alegre do Maranhão, responsáveis, é o Fundo Municipal de Saúde, responsável Lione Branco de Almeida Júnior e Messias Tomás Menezes Filho, este último na condição de secretário municipal de saúde. O Ministério Público se manifestou em relação ao 4243 pelo julgamento das contas, pelo julgamento irregular dessas contas e pagamento de multa. Considerando a conclusão da unidade técnica e dissentindo o parecer do Ministério Público, propõe-se que o Tribunal decida julgar regular a tomada de conta do Fundeb de Alto Alegre, de responsabilidade do prefeito, então prefeito, dando-lhe plena quitação. 4244, Fundo Municipal de Assistência Social. O Ministério Público se manifestou no sentido do julgamento regular com ressalva.
com base na conclusão da unidade técnica e parecer do Ministério Público, proponho que o tribunal julgue regular as contas, dando quitação ao responsável. Processo 4240, administração direta. O Ministério Público propõe julgamento irregular das contas. Dissentindo em consonância com o entendimento do Ministério Público, propõe que o tribunal o Ministério Público propõe o julgamento irregular. Estou dissentindo o parecer do Ministério Público e propondo que o tribunal julgue regular com ressalva as contas e aplique multa de R$6.000. Processo 4249, Fundo Municipal de Saúde. Ministério Público emite parecer no sentido de que as contas sejam julgadas irregulares. Propõe no sentido que o tribunal julgue regulares com ressalva a prestação de conta mediante pagamento de multa de R$4.000. É a proposta de decisão, senhor presidente. E é só. Regulares com ressalva. Vai ter mais, doutor? Não. Doutor Nava. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor relato inicialmente o processo 3121/2009, contas anual de prefeito, em grau de recurso de reconsideração. São as contas do município de Lago do Junco, do exercício financeiro de 2008, da responsabilidade do senhor José Ribamar Alves Arruda, prefeito municipal. Procuradores constituídos nos autos, doutor Antônio Augusto Souza, sua respectiva OAB e outros. O parecer prévio recorrido é o de número 122 de 2013. Oficiou nos autos com o membro do Ministério Público de Contas, doutor Douglas Paulo da Silva. No dia 18 de setembro de 2013, o Tribunal de Contas emitiu o parecer prévio pela desaprovação das contas já mencionadas, da responsabilidade do senhor também já referido, em face do rol de irregularidades que restaram comprovadas nos autos, inclusive que diz respeito à não aplicação dos valores na educação, na remuneração dos profissionais da educação. O processo foi publicado no Diário Oficial Eletrônico em 18 de 2 de 2014, transitou livremente em julgado, quando foi no dia 5 de 3 de 2014, ele entrou com recurso de revisão e alegando, com base no artigo 137 da nossa lei orgânica, recurso de revisão, alegando superveniência de fatos novos, e este recurso não tem efeito suspensivo. O processo foi instruído pela unidade técnica, ao final encaminhei para o Ministério Público, que posicionou-se para que não se conheça, considerando que o recurso foi intempestivo em desconformidade com o artigo 136. Na verdade, aqui, acho que foi um pequeno equívoco, que o Ministério Público interpretou que foi o recurso de reconsideração com base no 136, que é aquele comum que é impetrado no prazo de 15 dias. Mas, no final, opina que, caso seja conhecido, não seja, caso seja conhecido, o mérito seja considerado não sanadas as ocorrências, e que haja manutenção da decisão proferida no parecer prévio 122/2013 pela desaprovação da prestação de contas. Senhor presidente, eu vou ser bem rápido, porque eu concordo com o parecer ministerial no que diz respeito, principalmente, verificou-se que, mesmo que se acolhesse os argumentos, o que foi encaminhado por ele aqui, não resolveria a situação dele em hipótese nenhuma. Motivo pelo qual eu estou concordando, não tem fatos novos, de maneira nenhuma. Eu estou concordando com a manifestação ministerial e propondo que não se conheça do recurso de reconsideração e mantenha integralmente a decisão que foi proferida anteriormente. Recurso não conhecido. Perfeitamente. Senhor presidente, em seguida eu tenho 3 embargos de declaração, o processo 4015/2014, processo
4019-2014, processo 4021-2014. Todos esses processos diz respeito a recursos de contas. O primeiro são embargo de declaração sobre as contas do Fundo Municipal de Saúde do município de Marajá do Sena, recorrente Manuel Edivan Oliveira da Costa, que era o prefeito municipal, e a senhora Eli Selma de Jesus Martins Magalhães, que era a secretária municipal de saúde na época. Procuradores constituídos, Cleiton Gonçalves Miranda, com seu CRC do Tocantins, e Amanda Cristiele Marinho Marques, com a sua respectiva OAB, e outros. O acórdão recorrido é de número 675/2017. Processo 4019, embargo de declaração sobre o Fundeb, as contas do Fundeb, que foi gerida pelo senhor prefeito, que eu já mencionei, e pelo senhor senhora Keonete Albino da Silva, secretária municipal de Planejamento, de Administração, Planejamento, Orçamento e Finanças. Os procuradores constituídos são os mesmos. O acórdão recorrido é de número 676/2017. O 4021/2013 trata das contas da administração direta, também do mesmo município. Aqui foi só o senhor prefeito que foi o gestor. Os procuradores constituídos também são os mesmos, e o acórdão recorrido é de número 677/2017. Por que estou falando de uma maneira em bloco? Porque o embargo apresentado é igual ao teor para todos eles. O que eles alegam? As contas foram julgadas, primeiramente, as contas foram julgadas em 16 de agosto de 2017, todas elas, e todas elas foram regulares com ressalva. O que é que eles estão questionando, então? Que teria se deixado de justificar adequadamente a imposição de multa, enfim. A questão gira em torno da multa, que não teria se adequadamente seguido a legislação, a lei, etc. e tal. Isso não ocorreu. Verifiquei que, em hipótese nenhuma, nenhum dos três casos ocorreu. Motivo pelo qual, em todos eles, pelo conhecimento, a proposta de decisão é pelo conhecimento, senhor presidente, mas no mérito negar provimento. Todos três. Recurso conhecido não provido. Por último, senhor presidente, eu tenho aqui um conjunto de contas em recurso de reconsideração. São as contas do município de Senador Larroque, do exercício financeiro de 2009. E aí nós temos aqui as contas da administração direta, encartada no processo 2468/2010. João Alves Alencar era o recorrente. O acórdão recorrido de número 422. E vamos começar por ela. Aqui oficiou como membro do Ministério Público o doutor Jairo Cavalcante. Aqui, em 14 de maio de 2014, foram julgadas irregulares essas contas da administração direta, senador Larroque. Em face do rol de irregularidades, foram imputados débitos a quantia de R$ 277.927 e aplicada a multa no valor de R$ 65.200. Foi publicado, ele entrou com recurso de reconsideração, foram analisados, e o Ministério Público posiciona-se manifestando pelo conhecimento do recurso e pelo seu não provimento, já que foram mantidas todas as irregularidades descritas nos acórdãos. Então, nós fizemos a análise, senhor presidente, e vimos que tem vários itens, inclusive itens que levaram à imputação de débito, que o recorrente sequer se manifestou. Então, nós estamos anuindo integralmente com o parecer ministerial e propondo que se conheça do recurso, mas no mérito negue-lhe provimento do referido recurso. Processo 2468, recurso de reconsideração, aqui é do Fundeb, é o mesmo gestor, não há procurador constituído, no outro também não havia. O acórdão recorrido é número 425/2014, doutor Jairo Cavalcante é o mesmo membro do Ministério Público que oficiou nos autos. Também na mesma data de 14 de maio de 2014, foi julgado irregulares essas contas e foi imputado débito da quantia de
R$1.133.424,13. Uma multa proporcional a esse débito da quantia a 10%, R$ 113.342,41, e uma multa total pelas outras várias irregularidades que soma a quantia de R$ 40 mil. Ele interpôs recurso de reconsideração, foi analisado, foi ouvido, então, o Ministério Público, que opinou que todas as irregularidades permaneceram e manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas não provimento. Senhor presidente, eu verifico aqui que ele sequer se manifestou sobre inúmeras irregularidades. É número 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Várias dessas dizem respeito, inclusive, à imputação de débito que compôs esse débito tão gigantesco, que é justamente por falta de comprovação de documento de que a despesa tenha realmente ocorrido. Muito bem. Ele não mandou nada, então nós fizemos praticamente nada. Então nós fizemos a análise aqui e vimos que não modificou nada, não teve nenhum documento, inclusive, uma notinha fiscal que viesse a dar suporte às documentações que estavam faltando. Então nós estamos propondo, de acordo com o parecer do Ministério Público, em conhecer do recurso e negar provimento, mantendo integralmente o que foi decidido anteriormente. Recurso de reconsideração. Não mandou nada. Desconhecido não provido. Processo 2468, aqui as contas do Fundo Municipal de Assistência Social, mesmo prefeito é o recorrente, o acordo recorrido número 424. Também foram julgados irregulares na mesma data e foi imputado o débito da quantia de R$ 76.471, acrescida a multa de 10% sobre essa quantia e uma outra multa aplicada no valor de R$ 2.000 por outras irregularidades que há nas contas, na verdade. Depois, o presente recurso de reconsideração foi analisado e, ouvido o Ministério Público, propõe manter, pelo conhecimento do recurso e pelo seu provimento parcial, para manter todos os itens na forma acima citada, excluindo-se apenas a parte que fora sanada na seção 2, no item 2.2.3 do acórdão recorrido, reduzindo-se proporcionalmente a multa aplicada. Manter todos os demais termos do acórdão recorrido. Fizemos análise, senhor presidente, e realmente é só isso mesmo que o Ministério Público apontou que foi mitigado. Então, nós estamos acolhendo o parecer ministerial, conhecendo do recurso, dá provimento parcial por ter apresentado elementos suficientes para provocar as seguintes alterações no acórdão referido: eliminar o item 2, de sua linha A, modificar a redação do item 3 da linha A, que passará a conter a seguinte redação: não encaminhamento do plano de assistência social, contrariando o disposto no artigo da lei que eu menciono aqui, e reduzir a multa aplicada no valor de R$ 2.000, a multa aquela pelas demais irregularidades, não é nem a multa proporcional à imputação de débito, porque esta não modificou nada, não houve nenhum documento que modificasse. Então, propondo então que modifique o valor da multa de R$ 2.000 para R$ 1.000. Manter todos os demais termos do acordo, inclusive o mérito quanto ao julgamento irregular. Por último, o processo que diz respeito, processo 2468, que diz respeito ao mesmo município do Fundo Municipal de Saúde. É o senhor prefeito também que é o ordenador de despesa aqui. O acórdão recorrido de número 423, foi julgado irregulares as contas. Aqui foram o senhor prefeito e o senhor Carlos Carvalho Almeida, que eram os gestores responsáveis. Foi condenado aqui os dois ao pagamento do débito. Olha o valor, R$ 895.864,59. E uma multa proporcional a 10% em relação a esse débito, e uma multa total pelas outras irregularidades, que na quantia de R$ 5.000. Houve o recurso, foi analisado e o Ministério Público ouvido posicionou-se pelo conhecimento do recurso, pelo não provimento, considerando que nada foi modificado. Nós estamos... aqui tem inúmeros itens que ele sequer se deu o trabalho de mencionar.
de apresentar algum tipo de justificativa, então nós estamos concordando integralmente com o parecer do Ministério Público, propondo que seja conhecido os recursos e seja negado o provimento na íntegra. É como propõe o senhor presidente e é só. Nada mais, declaro encerrada a presente sessão.